Pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai fazer o segundo vídeo relacionado a uma queda sequencial de países caso a Ucrânia fosse conquistada pela Rússia. Bom, eu quero deixar claro que eu acho pouco provável esse cenário. Eu acredito que a Ucrânia vá manter sua independência. Eu acho que a Rússia não vai conquistar a Ucrânia. Mas mesmo assim, é interessante a gente observar um cenário onde isso acontecesse. O que ocorreria depois disso? Certo? E é isso que a gente vai ver na parte de hoje. Uma queda dos países ao sul da Rússia. Está bem? Então é isso, obrigado pela atenção. Vejam o vídeo, compartilhem, deixem opiniões concordantes ou discordantes, se inscrevam no canal e compartilhem com pessoas que acham interessante esse tipo de assunto. Ok? Obrigado e vamos lá. Cosa, canal de opinião sobre assuntos aleatórios. Pessoal, conforme falamos anteriormente, no outro vídeo, se tivéssemos uma queda da Ucrânia, que repetindo, eu acho pouco provável, mas supostamente se a Ucrânia caísse, teríamos uma sequência inicial de incorporação de Belarus, seguido pela anexação com ou sem guerra da Lituânia, a Letônia e a Estônia. E qual seria o próximo passo? O próximo passo, na minha opinião, lembrando, eu acho, seria a anexação da Moldávia, que é esse pequeno país que está ao sul da Ucrânia e ao norte da Romênia. Se a gente for aproximar a pequena Moldávia, a gente tem o seguinte, a gente pode observar que ela já tem uma pequena área em vermelho. Essa área é a Transnistria, ela já está ocupada pelas forças russas desde a queda da União Soviética. Aliás, após a queda do Muro de Berlim e antes da dissolução da União Soviética, essa área já tinha sido ocupada pelos russos. Desde aquela época, eles já faziam essa tática de, supostamente, regiões separatistas de falantes de língua rússia, formam suas próprias unidades autônomas e são depois reconhecidos pela Rússia e alguns países aliados. Olhando aqui, a gente pode observar rapidamente, ao nordeste da Moldávia, a Moldávia como um todo é um país que não tem ligação com o Mar Negro, certo? É um país totalmente cercado por terras, mas há um pequeno rio aqui, o rio Dniester. Esse rio é o que dá nome à região da Transnistria, porque seria mais ou menos assim, Transnistria seria a região além do rio Dniester. Ele corta toda a parte da Moldávia, então essa é mais ou menos, aproximadamente, a região ocupada hoje pelo pessoal separatista, tá bom? E o que eles fizeram em 1990, quando se separaram da Moldávia e quiseram ficar independentes? Eles fizeram uma região separatista, como eu disse antes, e fizeram seu próprio brasão de armas e sua própria bandeira. Então aqui a gente tem a bandeira da Transnistria, certo? Acho que nenhuma coincidência, ok? E nós temos aqui então o brasão de armas da Transnistria, foice e martelo. Não podendo ficar dúvidas a respeito das aspirações políticas e ideológicas dessa região separatista, a gente pode considerar que, pelo menos por enquanto, a Moldávia está salva. Por quê? Recentemente tivemos eleições parlamentares no país, essa presidente atual, totalmente pró-Ocidente, totalmente pró-Ucrânia, e o partido dela, o nome da presidente é Maia Sandu, e o partido da presidente venceu as eleições, ganhando maioria na Câmara, foram eleições parlamentares. Então, por enquanto, ideologicamente falando, a Moldávia está pró-Ocidente. Mas, como eu disse, a questão é que toda é a seguinte, se nesse cenário hipotético que nós estamos montando hoje, a Moldávia, eventualmente com a queda dos países acima dela no primeiro dominó europeu, a Moldávia seria imediatamente incorporada, tanto porque ela já tem uma região separatista ao norte, comandada por russos, como pelo fato de que, no cenário que a gente está discutindo, as regiões acima, a Rússia mais os países anexados, tem uma população total de mais de 190 milhões de pessoas, e a Moldávia tem menos de 3 milhões. Então, não há como resistir por esses dois aspectos. Uma alta diferença de população e uma região separatista já pronta para atacar e assimilar o país independente. Muito bem, paralela à Moldávia, nós temos aqui ao sul da Rússia esse pequeno país, a Geórgia. Esse país foi onde nasceu Stalin, né? Aquele sanguinário ditador que algumas pessoas insistem em admirar. Mas qual é a semelhança em relação à Geórgia, para o nosso vídeo, em relação à Moldávia? Ambos têm pequenas regiões separatistas, assim como tinha também a Ucrânia no início da invasão russa. Essas duas regiões aqui também foram anexadas, entre aspas, aliás, não foram anexadas pela Rússia, formalmente falando, foram criadas regiões separatistas com influência russa, da mesma maneira que aconteceu nos dois países que eu citei. Essas anexações aconteceram paralelamente à questão da Moldávia, certo? Então, aqui temos um mapa dessa região da Geórgia. Houve essa invasão, essas duas guerras, mais ou menos lá por 91, 92, 93. Primeiro aqui na Ossétia do Sul e logo em seguida na Abcásia. O mesmo processo aconteceu aqui.
forças russas, né, apoiaram os supostos separatistas da região que queriam independência, proteção aos falantes da língua russa, etc. E com esse apoio do país do norte, da Rússia, a pequena Geórgia foi obrigada a enfrentar uma guerra civil, onde no final das contas prevaleceu a força. Então a Abkhazia, que é essa região aqui à esquerda, e a região da Ossétia do Sul, fundaram supostas repúblicas separatistas. Essas duas supostas repúblicas separatistas não são reconhecidas por ninguém, além da Rússia, Venezuela, a Síria. Antigamente, né, agora a Síria já não existe mais do modo como a gente conhece, hoje é um novo presidente barra ditador lá, mais algumas republiquetas de tendência esquerdista. Mas ambas, então, na Geórgia do Sul, acontece aquilo que se repetiu na Ucrânia, se repetiu na Ossétia do Sul. Regiões independentes dentro de um país que teve a sua unidade territorial rompida pelos russos. Então, a questão aqui que a gente pode verificar também é que o país é pequeno. Então, da mesma maneira que a Moldávia, e possivelmente da mesma maneira que os países pequenos aqui da Lituânia, Letônia e Estônia, a pequena Geórgia não teria como reagir, não teria como se defender da Rússia. Lembrando que estaremos falando, num cenário hipotético, de mais de 190 milhões de pessoas, né, de uma força militar e industrial de 190 milhões de pessoas, enfrentando um país com 3 milhões e meio. Então, uma questão toda é que a Moldova e a Geórgia seguiriam o mesmo destino, possivelmente paralelo, talvez a Geórgia antes, a Moldova depois, não se sabe, mas teria o mesmo destino, que seria o quê? Rapidamente, incorporação pelo Império Russo, e, consequentemente, o fim da independência desse país. O próximo país que a gente teria que dar uma olhada em relação à posição da Rússia, pró-Rússia nessa guerra, seria esse país aqui no meio da Europa, a Hungria. Ele é um país pequeno, 9 milhões e meio de pessoas, mas no cenário hipotético que a gente está conversando, a tendência dele se aderir à Rússia é bem provável, porque a questão é a seguinte, ao contrário dos demais países que a gente falou antes, da Moldova, Geórgia e até mesmo do país do Báltico, a Hungria ela é muito semelhante à Bielorrússia. Ela tem um líder político forte, no poder desde 2010, que ele nunca escondeu seus laços ideológicos e econômicos em relação ao Vladimir Putin. Então, a Hungria é governada pelo Viktor Orbán, primeiro-ministro, como eu disse antes, desde 2010, e praticamente todas as oportunidades que houve, que o Orbán teve a oportunidade de abrir a boca, ele foi fortemente pró-Rússia e fortemente anti-Ucrânia. Desde o início da guerra, o Viktor Orbán ele foi totalmente pró-Rússia, como, por exemplo, a gente pode verificar nessa questão aqui, nessa manchete. Essa manchete é de março de 2022. Aliado de Putin, premier húngaro, condena embargos de petróleo à Rússia. Então nós temos março de 2022. Da mesma maneira, agora em 2025, temos essa outra notícia. 26 países da União Europeia, com exceção da Hungria, emitem declaração de apoio à Ucrânia. Então, entre março de 2022 até agora, 2025, tivemos dois comportamentos que demonstram inegavelmente o comprometimento do primeiro-ministro húngaro com a Rússia, e nesses dois intervalos houve uma série de comportamentos, declarações e apoio que sinalizavam esse comportamento para a Rússia. Como, por exemplo, a Rússia, ela apoiou uma proposta de paz que foi proposta pela Hungria. Essa proposta de paz era basicamente atendia aos interesses russos, que era como, por exemplo, a manutenção dos territórios conquistados pela Rússia, a desmilitarização da Ucrânia e o impedimento dela de ingressar na União Europeia. Ou seja, totalmente as bandeiras russas sendo atendidas pelo primeiro-ministro húngaro. Outro exemplo, a Hungria acusa líderes da União Europeia de erro no apoio ao Kiev. Ou seja, o primeiro-ministro, ele ao invés de apoiar a União Europeia, da qual ele faz parte, tanto da OTAN como através da própria União Europeia, ele apoia os seus colegas e se posiciona a favor do invasor. Ele é totalmente pró-Rússia, ele é um apoiador russo, e a gente não pode esconder o fato de que, numa eventual situação onde teríamos esse cenário aqui de conquista total da Rússia por parte desses países, a função dele ter uma grande afinidade ideológica e política com Moscou, o próprio comportamento dele deixa isso claro, a Hungria acabaria se tornando um anexo da política de Moscou. Não necessariamente um país invadido, mas um país com fortes laços sociais, econômicos, políticos e, consequentemente, militares. Então é por isso que nesse cenário hipotético que a gente está conversando, eu imagino que a Hungria, sim, rapidamente, da mesma maneira que Belarus, seria incorporada pelos russos. Um outro país que também tem que termos uma certa atenção seria a Eslováquia.
A Eslováquia fica aqui também, no meio da Europa, do lado da Hungria, e é um país que até recentemente era fortemente pró-Ucrânia. Infelizmente, em 2023, venceu as eleições do primeiro-ministro, o Robert Fico, e ele adotou uma política diametralmente oposta. Ele se voltou totalmente para a Rússia. A grande vantagem, porém, em relação à Hungria, é que aqui na Eslováquia as eleições são mais normalizadas, e ao contrário da Hungria, onde o primeiro-ministro, o Orbán, está lá desde 2010, aqui na Eslováquia a gente tem troca regular de poder. Então, uma esperança que a curto prazo, dentro de 2 a 3 anos, com uma nova eleição, a oposição vença novamente e a Eslováquia volte a fazer parte de uma Europa pró-Ucrânia. Infelizmente, enquanto isso não acontece, a gente tem que observar o comportamento da Eslováquia imitando, né, o seu vizinho do sul. Então, por exemplo, aqui no Kiev Independent, agora em 2025, a Eslováquia aumenta importações de gás russo e visa padronizar as relações com Moscou. Outra notícia, por exemplo, aqui no Euronews. A Eslováquia continua a bloquear sanções contra a Rússia, comportamento totalmente diferente do que tinha anteriormente. Mais uma notícia. Hungria e Eslováquia continuam entre os únicos países da Europa a continuar comprando petróleo e gás natural russos após a invasão em larga escala. Ou seja, esse comportamento infelizmente favorece a Rússia, mas a questão é que aqui a gente tem uma maior esperança de mudança, porque a plataforma do Fico, ela foi muito baseada também no comportamento antiliberal, ou seja, no comportamento, uma plataforma anti-ecológica, anti-LGBT, com um maior eurocentrismo, maior apelo aos valores tradicionais, e de balaio entrou junto um posicionamento anti-ucraniano. Mas como eu falei no início, esse comportamento não é tão enraizado na população ucraniana, e a Eslováquia, hoje, apesar de ser pró-Rússia, é muito provável que em algum tempo a gente tenha esperança de um retorno à normalidade e um retorno ao comportamento pró-Ucrânia. Por fim, pessoal, um outro país que a gente também tem que ter uma atenção especial é sobre a Sérvia. Esse país, situado aqui no leste europeu, abaixo da Hungria, é um país pequeno, com 6 milhões e meio de pessoas, e ele é muito semelhante à Eslováquia. Qual é a semelhança? Ele, como a Eslováquia e a Sérvia, ambos têm uma certa oscilação em relação ao seu apoio pela Ucrânia. Uma hora são pró-ucranianos e uma hora são pró-Rússia. A Sérvia, na verdade, iniciou essa guerra apoiando fortemente a Rússia, evitando condenar a Rússia pela invasão, por 3 motivos. O primeiro, uma identidade étnica, são países eslavos, então há aquele sentimento de suposta camaradagem entre povos étnicos, né? Mas é interessante que a Ucrânia também é eslava, né? A segunda questão existe a religião, que é compartilhada pelos dois. Na Sérvia também são cristãos ortodoxos. Mas o terceiro e principal causa seria a questão de Kosovo. Kosovo, essa região aqui ao sul, é reconhecida como um país pela grande parte dos países europeus ocidentais, mas a Rússia e a China não reconhecem como tal. Eles reconhecem Kosovo como parte da Sérvia. E desde então tem sido uma questão central para os sérvios, essa questão da região. Então isso justifica em parte a posição desse país sendo fortemente pró-Rússia. A questão desse sentimento pró-Rússia é inflada por vários movimentos nacionalistas sérvios, e um deles principais é esse cara aqui, o Dejan Knežević. Esse cara é um líder de um movimento de ultradireita, apoiador da Rússia. É interessante afirmar que, por exemplo, ele também se gaba de ter grandes contatos com o pessoal do Grupo Wagner, um grupo nazista, né, um grupo paramilitar nazista, que teve grande participação na primeira fase da guerra contra a Rússia, contra a Ucrânia. Então esse líder, por exemplo, ele frequentou o grupo do Wagner, então ele foi um dos grandes responsáveis para, na Sérvia, inflar esse sentimento anti-ucraniano. E é interessante se notar que, como a Eslováquia, esse país, o apoio dele para a Ucrânia e o apoio dele para a Rússia é mais fraco. Por quê? Porque apesar de termos manifestações pró-Rússia em Belgrado, nós também temos lá manifestações pró-Ucrânia. Então essa reportagem é interessante, esse é o Express, uma foto de 2 Sérvias. De manhã, marcha pela Ucrânia, à noite, manifestação de simpatizantes pró-Rússia. E demonstra então que é um país bastante dividido em relação a esse apoio e que ele oscila bastante em relação aos 2 países. O que é mais interessante é que a Rússia atualmente acusa a Sérvia de estar se voltando novamente contra os interesses da Rússia. Então, Rússia acusa a Sérvia de armar na Ucrânia e apunhalar Moscou pelas costas. Isso demonstra que a Sérvia, assim como a Eslováquia, um país que oscila, tem que ter cuidado, mas atualmente ele está para a Ucrânia. Mas é importante se dizer uma coisa: se eventualmente a gente vê um cenário hipotético onde queda de dominós levam eventualmente a adesão em massa por países, esse apoio, que hoje pende para a Ucrânia, seria facilmente e rapidamente revertido e voltaria a ser totalmente para a Rússia, assim como a Eslováquia.
Muito bom, pessoal. Então a gente acabou de ver o que seria uma queda sequencial de países ao sul da Rússia se eventualmente a Ucrânia fosse conquistada. Claro, quero deixar bem claro de novo que eu acho pouco provável esse cenário. Eu acredito que hoje, no cenário atual, a Ucrânia vai resistir à Rússia. Eu acho que ela realmente tem chance de vencer essa guerra, mas um cenário pouco provável é essa sequência de fatos que eu imagino. Claro, se vocês forem observar bem, a única grande conquista militar a ser feita pelo Putin seria a quebra da Ucrânia, porque todo o resto dos países ou são países já com algum alinhamento com os russos, ou são países fracos demais para enfrentar uma força combinada de Ucrânia mais Rússia. Então, nesse cenário que eu demonstrei no vídeo, o único fator hoje que impede essa sequência de anexações é a resistência da Ucrânia. E quero deixar bem claro, eu acredito que ela vai resistir, certo? Futuramente a gente vai conversar sobre a Polônia. Você pode observar que eu deixei ela de fora desse vídeo. E também a gente vai falar do Irã, que tem fortíssimos laços ideológicos, etc., com a Rússia. Mas esse é assunto para um próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado pelo tempo. Dúvidas, opiniões e comentários, concordantes ou não, deixe abaixo e até a próxima. Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Tá bom?